Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre memória principal. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Começamos aí a aula de hoje com sepultura. Ai, ai, ai. Pesado, hein? Então vamos lá. Então, vamos começar aqui, capítulo 8, memória principal. Então, os assuntos aí do capítulo, né? Falar um pouco sobre o básico aí, né, do conteúdo. Aí fala de swapping, alocação de memória contígua, que seria o jeito mais básico aí. Aí depois vem os jeitos mais sofisticados aí, que é a paginação. Aí a gente vai ver aí como que é a estrutura da tabela de página, que tem alguns tipos diferentes aí de paginação. E por último a gente vai falar de segmentação. Objetivos: fornecer uma descrição detalhada de várias maneiras de organizar o hardware de memória. Discutir diversas técnicas de gerenciamento de memória, incluindo paginação e segmentação. Beleza. Fatos básicos. O programa deve ser carregado do disco para a memória e colocado dentro de um processo para ser executado. Tá bom? Então a primeira coisa aí que para a gente ter, né, um processo executando é carregar o programa, né? Isso carregar é o quê? Tirar da memória HD, que é mais lenta, e passar para a memória RAM, que é mais rápida, né? E além dela ser mais rápida, ela é a memória que a CPU acessa, né? Porque a CPU não acessa a HD direto, né? Ela precisa fazer a transferência da HD para a memória RAM para a CPU poder acessar, tá bom? A memória principal e os registradores são o único armazenamento que a CPU pode acessar diretamente, como eu estava dizendo, né? Acesso ao registrador em um clock de CPU ou menos. Então, acesso a registrador é bem rápido, né? Isso a gente já viu nas aulas anteriores. Agora, já acesso à memória principal pode tomar muitos ciclos, né? Então, é bem mais lento um acesso à memória RAM do que a um registrador. E aí, se for comparar ainda com memória secundária, né, com HD, aí é muito mais lento ainda. O cache fica entre a memória principal e os registradores da CPU. Vocês lembram lá do cache, né? Vocês lembram que cache é um conceito, mas que agora a gente está falando especificamente do cache do processador, tá? Que é um hardware de memória, que é uma memória, ela não é tão rápida quanto um registrador, mas ela é muito mais rápida que a memória RAM, né? E aí, à medida em que o programa vai precisando, né, dos dados, e ele precisa as instruções, né, por exemplo, você vai fazer uma conta de mais, né? Você vai ter que copiar as variáveis lá que você quer somar nos registradores, tá? Então as operações que são executadas pela CPU são em cima dos registradores. A CPU até consegue acessar a memória RAM para copiar, né, para fazer coisas assim, mas o circuito que faz as operações, ele está chumbado lá nos registradores. Não tem como você fazer uma operação de soma, por exemplo, sem copiar os valores para os registradores. Tá? Então fica indo e voltando, quer dizer, voltando não, assim, né? Os dados ficam indo para a CPU várias vezes, né? E às vezes você vai usar várias vezes os mesmos dados. Aí por isso que tem o cache, que aí o cache ele vai guardando, né? Os dados, os últimos dados que foram usados nos registradores, para caso o teu programa vá usar de novo, aí em vez de copiar lá da memória RAM
para o registrador, ele copia direto do cache para o registrador, que aí essa operação é muito mais rápida, né? Proteção da memória exigida para garantir a operação correta, tá? Então a memória tem que ser protegida. Um programa não pode acessar a memória fora da região que está alocada para ele, tá? Registradores de base e limite. É um par de registradores de base e limite definem um espaço de endereços lógicos. Então aqui, ó, esse processo, né? Ele está alocado nessa região de memória aqui, ó, né? Desse endereço aqui, 300.040, né? Até aqui, ó, 420.940. Aí lá no registrador de base dele vai ter o endereço de onde começa o processo. E o limite vai ter quanto tem, se você somar, né, a base e o limite vai dar o endereço onde acaba o processo. Tá bom? Então o limite aqui é o tamanho, né, do processo na memória, beleza? Então qualquer acesso à memória desse processo vai ter que estar entre o endereço base e o endereço base mais o limite, que são os endereços que estão aqui dentro, certo? Então esse processo nunca vai conseguir acessar dado que está fora dele, tá bom? A não ser que a gente for aqueles casos lá de comunicação entre processos que a gente viu lá de várias formas diferentes e tal, mas não estamos entrando nesses méritos assim de compartilhar informações entre processos. Vamos pensar aqui só no processo acessando a memória dele só, tá bom? Associação de instruções e dados à memória. A associação de endereços de instruções e dados a endereços de memória pode acontecer em três estágios diferentes. Porque assim, né, quando você vai executar alguma instrução, essa instrução ela está em algum endereço da memória, né? E aí, como que a tua instrução ela vai associar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Você quer fazer uma soma, né? E aí essa soma é uma linha de código lá do teu programa, que já foi compilada e tal. Então essa instrução tem um endereço, né? Aí quando eu for executar essa instrução, eu vou ter que saber o endereço dela, certo? Só que essa associação entre o endereço dessa instrução, ela pode ser feita em três momentos diferentes, porque quando você escreveu lá o teu programa, você não sabe aonde que ele vai estar na memória, certo? Então, como é que, né, aí quando lá no meio da execução, o código compilado, ele vai falar assim, execute uma instrução que está no endereço tal da memória. Como que esse endereço tal da memória apareceu lá no teu programa compilado, né? Então, tem que ver aqui em qual momento que isso é feito. Então, isso pode ser feito em três momentos diferentes, né? Pode ser feito no tempo de compilação, tá? Então, assim, compilou o código, aí o teu código compilado, ele vai conter lá o endereço físico de onde as instruções vão estar, tá bom? Então, se olha, eu vou fazer dentro do teu programa lá, tem uma chamada a uma outra função lá, né? Essa chamada a essa outra função, você vai ter que saber o endereço, de onde está essa outra função aqui na memória. Então, quando é feito aqui em tempo de compilação, depois que compilou o código, você já vai saber esse endereço, tá? Só que isso só pode acontecer se o local da memória onde o programa vai ser carregado, ele for conhecido a priori, né? É, Aí o código absoluto pode ser gerado. O código deve ser recompilado se o local inicial mudar. Tá bom? Então já dá para sacar que isso aí assim, é lá dos primórdios da computação, né? Porque é claro que os sistemas modernos não vão funcionar assim, né? Imagina, né? Você já, na hora de compilar o código, você já tem que saber em qual lugar da memória que ele vai ser executado. Isso aí é coisa de DOS, né? Sei lá, de sistema bem primitivo, né? E aí, se isso for mudar, aí você vai ter que recompilar o código, tá bom? Então, sei lá, antes o teu sistema operacional vinha até uma certa região, aí você sabia lá, o compilador sabia, né, que aí o programa sempre ia ser carregado logo depois, vai, do sistema operacional. Aí se mudou a versão do sistema operacional, agora ele ocupa mais espaço, vai ter que recompilar o teu programa, porque agora ele vai começar mais para baixo aqui na memória, né? É um negócio bem primitivo, né?
Agora isso pode acontecer também, essa vinculação aí dos endereços, né? Pode acontecer em tempo de carga, tá? Então deve gerar código relocável se o local da memória não for conhecido durante a compilação. Então ele vai gerar um endereço relativo, que aí na hora que carregar o programa, aí ele vai converter esses endereços relativos para o endereço físico lá de memória real, tá bom? Então isso aqui já é mais factível, né? Na hora de carregar o programa, aí sim você sabe aonde que ele vai estar na memória. E aí você consegue fazer essa tradução dos endereços fictícios lá que tinha, os relativos, né? Endereços relativos que tinha no teu código compilado. Aí você vai trocar e colocar o endereço real aqui, o endereço da memória, tá bom? Só que isso também tem um problema. Aí o teu programa ele vai ter que ficar lá naquele mesmo lugar da memória. Ele não vai poder ficar zanzando aqui, ele não vai poder ser deslocado na memória, tá bom? Ele vai ter que fazer a execução dele toda no mesmo lugar da memória. Agora, o terceiro tipo aqui, tempo de execução. A associação adiada até a execução, se o processo puder ser movido durante sua execução de um segmento da memória para outro. Tá? Então, se você precisar fazer isso que eu estava falando, né, trocar o processo de lugar na memória ao longo da execução dele, aí você teria que fazer essa associação aí dos endereços em tempo de execução, tá? Só que aí isso precisa do suporte de um hardware, tá? Porque aí o teu programa ele não vai mais ter os endereços físicos aqui das instruções que ele quer acessar, ele só vai ter endereços relativos. E aí na hora dele acessar, ele vai ter que ir no hardware com o endereço relativo para descobrir qual que é o endereço físico, tá? Então, esse a gente vai ver daqui a pouco, mas isso também não é complicado, tá? Porque basta você ter aqui o endereço base e o limite, né? Que aí você fala, eu quero a posição 300 a partir da base, né? Então aí todos os endereços que o teu programa vai ter, o teu programa compilado, né? Eles vão ser endereços relativos e aí você só vai ter que somar esse endereço relativo à base, tá bom? Já estou dando muito spoiler aqui. Beleza? E aí vai ter um suporte de hardware para fazer isso. Processamento multi-etapas de um programa, tá? Então aqui, ó, o teu programa lá no começo você faz o código fonte, né? E aí compila o teu código, certo? Aí compilou o teu código, você gerou um módulo aqui, um objeto, né? Aí esse módulo, depois você pode linkar com outros módulos que já foram compilados, tá? Você mesmo, se você está trabalhando com um sistema grande, o que geralmente você vai fazer não é compilar tudo de uma vez só, você vai compilando os módulos dele, né? Módulo por módulo, e depois você junta tudo, tá bom? Então aí faz esse link aqui, tá bom? Aí depois que você linkou os módulos, aí vai para o tempo de carga aqui, né? Que é a hora que o seu programa vai ser carregado na memória, né? Então, aí então ele vai ter um carregador lá, né? Que carrega ele, carrega o teu programa, né? E aí ele pode linkar com bibliotecas do sistema que o teu programa usa, tá bom? Então, sei lá, você vai fazer lá. Acho que dificilmente a gente consegue fazer algum programa sem usar nenhuma biblioteca do sistema, né? Então, mesmo que isso às vezes fique mais ou menos transparente para a gente, né? Mas depois que o código é compilado, vai gerar chamadas de sistema, tá bom? E aí então, depois que você carrega, depois que o carregador aí carregar o teu programa, que ele vai linkar, né, com as bibliotecas de sistema que ele for usar, tá bom? Porque as bibliotecas são módulos também, mas não são módulos aqui do teu sistema, tá bom? São módulos módulos do sistema operacional, né? Aí beleza, carregou o teu programa, aí agora ele está em execução, tá bom? Aí ele estando em execução, ele ainda consegue carregar dinamicamente, tá? Outras bibliotecas, tá bom? Pode ser bibliotecas do sistema ou não também, tá? Ele pode carregar outras bibliotecas, tá? Dinamicamente,
tá? Então não é feito aqui no tempo de link aqui, né? É um link dinâmico, tá bom? É, daqui a pouco vai aparecer aqui em algum slide, mas eu vou aproveitar a figura aqui para falar, porque o que que acontece, né? É, às vezes, ó, quando você tem vários módulos, né? E aí você linka tudo isso aqui a priori, né? E aí na hora de carregar o programa, isso pode ficar muito pesado, tá bom? Então, por uma questão de melhorar o desempenho, tá? E às vezes você nem vai usar todos os módulos, né? Às vezes, porque se você for usar todos os módulos, aí não tem escapatória. Mas às vezes você não vai. Você vai, tipo, dependendo do contexto lá, vai cair num if, não sei o que, eu vou precisar desse módulo. Se cair no else, eu vou precisar de outro módulo. Então, quando é assim, aí o teu programa, que vai gerenciar isso, tá? Aí o teu programa, ele vai, em vez dele contar que tudo vai ser linkado aqui logo após a compilação, o teu programa vai ser responsável por carregar os módulos que ele for usar dinamicamente, tá bom? E aí ele vai carregando só à medida em que ele for usar, tá bom? Espaço de endereços lógicos e físicos. O conceito de um espaço de endereço lógico vinculado a um espaço de endereço físico separado é central ao gerenciamento de memória apropriado, tá bom? Então a gente sempre vai trabalhar com essa dissociação, né, entre o endereço físico e o endereço lógico, tá bom? Então o teu programa vai estar sempre trabalhando em cima de endereços lógicos e aí depois isso vai ter que ser resolvido para um endereço físico. E aí a gente vai ver formas diferentes de fazer isso, tá bom? Endereço lógico gerado pela CPU, também conhecido como endereço virtual. Endereço físico, endereço visto pela unidade de memória. Beleza. Unidade de gerenciamento de memória. A sigla aí MMU. Dispositivo de hardware que mapeia endereço virtual para físico. É só o hardwarezinho em que quando você entra nele lá com o endereço virtual, ele vai traduzir para você no endereço físico, tá bom? É um hardware específico para fazer isso. No esquema MMU, é a sigla em inglês, né? Management Memory Unit. No esquema MMU, o valor no registrador de relocação é somado a cada endereço gerado por um processo do usuário no momento em que é enviado à memória. O programa do usuário lida com endereços lógicos, ele nunca vê os endereços físicos. Tá bom, já disse isso, né? Sem nenhuma novidade. Então aqui um esqueminha gráfico de como que funciona, né? Então aqui, ó, eu tenho o endereço lógico, tá? Que eu quero acessar, que é 346 aqui no caso. E aí esse endereço, ele é a partir do base lá, né? Então quando entrar na MMU, ela simplesmente vai somar esse endereço lógico aqui com o endereço base lá, e aí vai dar o endereço físico aqui, ó, tá bom? Então é um hardwarezinho que faz isso. Carregamento dinâmico. Rotina, aqui é o que eu estava falando para vocês que eu ia dar o spoiler lá na figura, né? Então aqui, ó, rotina não é carregada até ser chamada. Melhor utilização de espaço de memória. Rotina não usada nunca é carregada, tá? É aquilo que eu estava falando para vocês lá naquela figura, né? Ó, na hora de carregar aqui os módulos dinamicamente, né? Útil quando grandes quantidades de código são necessárias para lidar com casos que ocorrem com pouca frequência. Então, também é aquilo que eu tinha falado, se o teu programa vai usar todos os módulos, você não tem escapatória. Mas às vezes não é o caso, às vezes você vai ter pedaços lá do teu programa, módulos lá que são usados com pouca frequência. E aí você carrega só quando for usar. E isso aí não tem suporte especial do sistema operacional, tá? Então é o teu programa que vai ter que fazer isso, tá? Então a responsabilidade do carregamento é do programa do usuário, beleza? Vínculo dinâmico. Aqui agora pensando em bibliotecas compartilhadas, né? Então vínculo adiado até o tempo de execução. Aqui, ó, só para... Ó, vou ler aqui a parte que é mais fácil de entender primeiro.
Então, sistema também conhecido como bibliotecas compartilhadas, tá? Então, o que que acontece? Às vezes o teu programa ele está usando uma biblioteca lá que vários outros programas usam também, né? Então, se ele carregar esse módulo como se fosse um módulo que só ele está usando, o que que ia acontecer? Ia ter várias cópias desse módulo na memória, porque cada processo que fosse usar o módulo ia carregar uma cópia, digamos, do módulo, né? Então, isso obviamente ia gerar desperdício de memória, tá bom? Então o que que acontece? Se você vai ter bibliotecas assim que são usadas por vários processos, você pode compartilhar isso, né? Então você carrega uma vez só e todos os processos que estão usando, eles vão usar lá o mesmo módulo que já está carregado na memória, tá bom? Então, um pequeno pedaço de código, que aí a gente vai chamar de stub, vocês lembram lá do quando a gente falou de RMI, né? Que a gente falou de stub, né? Que o stub é uma cascazinha, né? Que você quer. Lá no caso do RMI era assim, né? Você ia fazer uma chamada remota e aí você fazia a chamada no stub. E aí o stub encapsulava lá o jeito de fazer essa comunicação remota, né? Aqui no caso, então, o stub ele vai ser essa casca que aí você vai usar como se você estivesse usando essa biblioteca compartilhada, tá? Então digamos, é a interface do teu programa com essa biblioteca compartilhada, tá? Então, usado para localizar a rotina de biblioteca apropriada residente na memória. O stub é substituído pelo endereço da rotina e executa a rotina, tá? Então, em algum momento, esse stub ele vai ser substituído pelo endereço da própria rotina, tá? E aí você vai acessar a rotina direto. O sistema operacional necessário para verificar se a rotina está no endereço de memória dos processos. Certo? Então, assim, né? Essa rotina, a gente estava falando de uma rotina de uma biblioteca que é compartilhada, né? Então, assim, aqui, deixa eu só, para não fazer confusão aqui, só um minuto, porque assim, o teu processo só pode acessar a memória dele, certo? E essa rotina, teoricamente, assim, ela está numa região que não é só do seu processo, porque tem vários processos acessando essa rotina. Só que o stub, ele é criado por processo, né? Então cada processo vai ter o seu stub, né? Então o stub vai estar na tua região de memória, né? Só que ele vai ser só uma casca que ele vai direcionar para, né, pro endereço de onde está a rotina de fato, tá bom? Então esse stub é só uma casca, ele não faz nada, vamos dizer assim, né? Além disso. Vínculo dinâmico é particularmente útil para bibliotecas. Múltiplas versões, uma única instância por versão. Ainda tem mais esse problema, né? Às vezes você pode ter a mesma biblioteca com várias versões diferentes. Aí você vai ter várias versões da mesma biblioteca. Desculpa, várias. Você vai carregar, né, várias vezes a mesma biblioteca na memória, só que você vai carregar uma versão. Cada versão vai ter uma cópia só na memória, tá bom? Que eventualmente você vai ter um programa que usa uma versão mais antiga, o outro programa que usa uma versão mais nova e por aí vai, né? Agora vamos falar de swapping, que a gente já falou, na verdade, né? Acho que em aulas passadas eu já falei para vocês o que que era swapping, né? Um processo pode ser trocado temporariamente entre a memória e um armazenamento de apoio, e depois trazido de volta para a memória para continuar a execução, tá? Por que que isso acontece, né? Porque a memória ela é pequena, né? Então a memória RAM muitas vezes não cabe ali todos os processos que estão executando. Aí o que que o sistema operacional faz? O swapping, que ele vai joga o processo para a memória secundária, que seria o armazenamento de apoio aí no caso, né? E aí ele traz da memória secundária o processo que ele quer executar, né? Aí depois, se precisar daquele processo de volta, ele faz a operação inversa, né? Ele traz de volta o processo para a memória principal.
O armazenamento de apoio, de preferência, tem que ser um disco rápido, né? Grande o suficiente para acomodar cópias de todas as imagens da memória para todos os usuários. Mas bom, geralmente memória secundária é grande mesmo, né? O problema não é nem o espaço dela, o problema é ela ser rápida, né? Deve oferecer acesso direto a essas imagens da memória. A parte principal do tempo de swap é o tempo de transferência, que é diretamente proporcional à quantidade de memória trocada, né? Então, o grande problema do swap é essa transferência aí, tá bom? Que aí o gargalo mesmo vai ser esse disco que tem que ser rápido, mas é um rápido entre aspas, porque, né, se for comparado por exemplo, se você tivesse que fazer uma cópia do processo de uma região da memória RAM para outra região da memória RAM, seria muito mais rápido do que copiar esse processo para o armazenamento de apoio, tá bom? Aí aqui a versão esquemática do swapping, né? Tá, agora que já explicou, né? Acho que a figura, agora acho que a figura já tá tarde demais aqui, né? Aí aqui só assim vai, para quando o processo sai da memória, a gente vai falar que é swap out. E quando for voltar para a memória principal, swap in, tá bom? Então, beleza. Acho que é isso, né? Não tem muito o que falar. Alocação contígua. Memória principal normalmente em duas partições. O sistema operacional é normalmente mantido na memória baixa. Aí, memória baixa que a gente está falando são os endereços mais baixos, ali, mais próximos do zero, né? Processos do usuário mantidos então na memória alta. Registradores de relocação usados para proteger as. O registrador de relocação é aquele base lá, tá? Aquele registrador base lá. Usado para proteger o base e o limite, né? Base e o limite. Usados para proteger acessos do usuário um do outro e de alterarem o código e dados do sistema operacional, tá? Porque imagina, né, se já seria catastrófico um processo acessar a região de outro processo, mais catastrófico ainda seria ele acessar a área de memória do sistema operacional, né? Por isso que tem que ter essa proteção da memória, tá? Registrador de base contém valor do menor endereço físico do processo, né? Registrador de limite contém intervalo de endereços lógicos. Cada endereço lógico precisa ser menor que o registrador de limite. MMU mapeia endereço lógico dinamicamente. Então aqui, na verdade, assim, está explicando algo que a gente já explicou lá atrás, né? O que é o base lá e o que é o limite, né? Aí aqui, ó, a proteção da memória, né? Usando esses registradores, aí o base e o limite. Então o endereço ele tem que passar nesse crivo aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual ao registro. Aqui eu estou falando do endereço que já é o endereço físico, tá bom? Então como que eu checo se o endereço físico é válido ou não? Um endereço físico querendo ser acessado a partir de um determinado processo, né? Então, vindo de um certo processo, eu vou pegar esse endereço e vou falar, ele é maior ou igual ao base, o registrador base que está para esse processo? Sim. Ah, beleza. Então, passou nesse crivo. Se não, ele já gera uma trap aqui para o sistema operacional. Aí, depois, ele é menor do que a base mais o limite? Sim. Ah, beleza. Então, agora eu deixo você acessar. Se não, também gera uma trap para o sistema operacional, tá bom? Então ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, de onde começa e onde termina a região de memória do processo. Alocação contígua. Agora vamos falar de alocação contígua. É claro que assim, a alocação contígua usa essa questão aqui de registrador base e registrador limite, né? Agora vamos ver como que isso funciona aqui, como é que o sistema operacional determina, né, quando ele vai carregar um processo na memória, como que ele determina em qual lugar da memória que ele vai colocar esse processo, né? Então, pensando em alocação contígua, o
que é o jeito mais básico aí de fazer alocação de memória, a alocação contígua significa que o processo ele vai ter a base e o limite aqui. Então, ou seja, o processo ele está de forma contígua na memória. Ele começa num certo lugar, aí ele ocupa todos os endereços até chegar no final lá, tá bom? Ocupa sim, né? A região que está reservada para ele, tá? E não necessariamente ele está utilizando toda a memória que foi alocada para ele. Aí o que, que é um buraco? Tá? O buraco é um bloco de memória disponível. Tá? É um bloco de memória que nenhum processo, não está alocado, né, para nenhum processo. Buracos de vários tamanhos estão espalhados pela memória. Por que, né, que tem buracos espalhados pela memória? Porque ao longo da execução, o sistema vai alocando lá o processo nos lugares, aí terminou, vamos supor, terminou o processo 9 aqui. Então vai gerar um buraco aqui, ó, entre o 5 e o 10, tá bom? E aí, como cada processo tem um tamanho, então cada buraco vai ter um tamanho, tá? Aqui na figura os processos estão, pelo menos nessa figura aqui, os processos estão com o mesmo tamanho, mas se você for ver ó, na primeira figura, já dá para ver aqui ó, que o processo 8 é bem maior do que os outros. Aí, ó, o processo 8 terminou, gerou um buraco aqui na memória, tá? Um buraco bem grandão aqui, né? Quando um processo chega, ele recebe memória de um buraco grande o suficiente para acomodá-lo, certo? O sistema operacional mantém informações sobre partições alocadas e partições livres, tá? Que são os buracos, certo? Aí, como satisfazer uma requisição de tamanho n de uma lista de buracos livres? Qual política que o sistema operacional poderia utilizar, né? Poderia ser o first fit, que seria a mais básica, né? Que é assim, eu tenho uma lista lá dos buracos, eu vou varrer essa lista, o primeiro buraco que couber o processo que eu quero carregar, eu aloco o processo dentro daquele buraco. E aí é claro que é assim, né? Por exemplo, vamos supor, nesse caso aqui a lista só tem um buraco, né? Aí veio o processo 9, eu não vou alocar o buraco inteiro para o processo 9, eu vou alocar só o espaço necessário aqui para esse processo, tá bom? Então, ou seja, após você alocar o processo dentro do buraco, você pode gerar um outro buraco menor, tá bom? Outra política, ao invés do first fit, é o best fit, tá? O best fit, ele vai fazer o quê? Aloca o menor buraco com tamanho suficiente. Deve procurar a lista inteira, a menos que esteja ordenado pelo tamanho, tá bom? E aí, consequentemente, vai produzir o menor buraco restante, certo? Porque ele vai olhar lá todos os buracos que tem, aí ele vai falar qual é o menor buraco que cabe o processo que eu quero alocar. Esse aqui, beleza. Aí a hora que ele colocar o processo lá dentro, se não couber certinho, né, se gerar algum buraco, esse buraco vai ser o menor possível, né? Certo? Que você já escolheu o menor buraco, então vai ser a menor sobra. Aí a outra política, worst fit, aloca o maior buraco, né? Então, em vez de alocar o menor, aloca o maior, tá bom? E por que alocar o maior? Né? Porque a ideia é de que assim, buracos pequenos, eles são ruins, porque o buraco pequeno, muitas vezes ele não vai, né? Depois você quer usar esse buraco, vai aparecer lá um outro processo, e aí você vai querer encontrar um buraco lá que cabe aquele processo, e os buracos pequenos, eles acabam não sendo tão úteis, né? Porque você não vai ter um processo que encaixam ali. Então, se você usar o best fit, o efeito colateral que pode ter é ficar gerando buracos pequenos demais, tá bom? Então, o worst fit já tem essa outra abordagem para não gerar buracos pequenos, tá bom? Agora vamos ver aqui o problema de fragmentação, né? Então, tem dois tipos de fragmentação: a fragmentação externa e a interna. O que é a fragmentação externa? É quando existe espaço de memória total para satisfazer uma solicitação, mas esse espaço não é contíguo, tá? Então você fala assim, eu quero um processo, o meu processo agora vai ocupar 100 megas, né? Aí você vai olhar, às vezes, a tua memória, se você for somar todos os buracos que tem lá,
pode ter até 200 mega, né? Só que se não tiver nenhum buraco com pelo menos 100 megas, aí você não vai conseguir alocar esse processo, porque não vai ter um buraco lá para ele, né? Com memória contígua. Ou seja, você tem um monte de pedacinhos de memória fragmentada que não serve para nada, tá bom? Então isso aí é a fragmentação externa, tá? Aí o que dá para fazer para reduzir a fragmentação externa é fazer compactação, tá? Então o que que é essa compactação? Mistura o conteúdo da memória para colocar toda a memória livre junta em um bloco grande, tá? Então você vai remanejar a memória, né? Você vai falar, pega esse processo aqui, arrasta um pouquinho mais para cá, pega esse outro, arrasta, você sai arrastando todos os processos e aí você reorganiza a memória, que aí você não vai mais ter a memória toda fragmentada, tá bom? Aí é claro que isso só vai ser possível se você estiver fazendo relocação dinâmica, né? Que você lembra que a gente tinha falado lá no começo que se você gerar o código lá o endereço da instrução, né? Ele for gerado, por exemplo, em tempo de compilação, aí você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com os endereços virtuais lá que só são resolvidos na hora em que você for executar a instrução, usando aquele hardware lá de MMA, aí não tem problema você remanejar o processo na memória, porque aí basta atualizar lá o valor dos registradores de base. O limite nem precisa, né? Porque você não vai alterar o tamanho do processo, você só vai alterar a base, né? Então só vai alterar o valor que está lá no registrador base daquele processo. Beleza? Mas isso aí também é lento, né, pessoal? Imagina que você vai ter que ficar remanejando os processos toda hora dentro da memória. Isso aí também é bem lento, tá bom? Então, assim, isso aí não. A alocação contígua não é sofisticado, tá? A gente vai ver daqui a pouco aqui formas melhores aí de gerenciar a memória, tá bom? Aí, ó, outro tipo de fragmentação, que é a fragmentação interna, né? Memória alocada pode ser ligeiramente maior que a memória requisitada. Essa diferença de tamanho é memória interna a uma partição, mas não está sendo usada, tá bom? Então, o teu processo, vamos supor que lá inicialmente ele queria 100 mega, e aí, por alguma razão, foi alocado 124 mega. Aí perdeu 4 mega nessa brincadeira, tá bom? Porque o teu processo não vai usar aqueles 4 mega que foi alocado a mais para ele, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco a paginação, que acho que já é o próximo slide, e aí na paginação a gente vai ter mais problema de fragmentação interna, né? A paginação ela vai eliminar a fragmentação externa, mas aí ela vai ter um problema com fragmentação interna, tá bom? Mas também não vou dizer que seja um problema tão não é um inconveniente tão grande quanto o inconveniente da fragmentação externa, tá bom? Porque aí, bom, a gente vai ver aí, mas a ideia é que assim, você não vai perder tanto espaço com fragmentação interna, tá? E aí é algo que você nem vai resolver, porque assim, a fragmentação externa é algo que precisa ser resolvido, né? Você vai falar, vai chegar um ponto que a tua memória está toda fragmentada e você vai ter que reorganizar os processos. E isso vai custar processamento, tá? Então isso aí né? O problema disso aí é tempo, certo? É esforço da CPU. No caso da fragmentação interna, quando ela ocorrer, a gente não vai fazer nada. Então, assim, não é algo que. Ou seja, isso não causa perda de desempenho. Você vai acabar desperdiçando um pouco mais de memória, porque você está deixando acontecer a fragmentação interna, tá? Mas é uma fragmentação interna, assim, você vai perder pouco espaço de memória, tá bom? Então, isso não é um problema, tá bom? Então, vamos ver aqui que trem é esse aqui, paginação, né? Então, paginação. Espaço de endereçamento lógico de um processo pode ser não contíguo. Deixa eu mostrar o desenho primeiro. Ó. Eu acho que eu vou mostrar o desenho primeiro. Então vai ser assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é muito texto aqui para eu ler, né?
Eu vou ler, vai. Vamos ler. Senão eu também perco aqui a linearidade e acaba ficando difícil de eu voltar e ler também. Então vou ler, vai. Espaço de endereçamento lógico de um processo pode ser não contíguo, tá? Então agora a gente vai esquecer essa coisa de o processo contíguo lá na memória. O processo vai ficar espalhado pela memória inteira lá, tá bom? É muito mais sofisticado o negócio. O processo recebe memória física sempre que houver memória disponível. Dividida a memória física em blocos de tamanho físico, denominados quadros. Tamanho é potência de 2 entre 512 bytes. Tá, isso aqui é um dado mais de curiosidade, tá? O que importa pra gente é isso. A gente vai ter os quadros aí da memória, tá bom? Então a memória agora, a gente não vai mais enxergar a memória como um monte de bytes lá solto no mundo. A gente vai enxergar como quadros, tá? Que é um blocão de vários bytes, tá bom? Que aqui no caso ele só de curiosidade ele tá falando, ó, pode variar de 512 bytes até 8.192 bytes, tá? E aí daí também que você já pode imaginar de onde vem o que eu estava falando da fragmentação interna, né? Porque se você só está vendo a memória agora como quadros com esse tamanho, então vamos supor que você quer 800 bytes de memória. Você não vai conseguir alocar 800 bytes, você vai precisar de dois quadros, entendeu? Aí você vai ter 1024 bytes, certo? E aí os 200 e tantos bytes aí a mais, não vai usar, mas vai ficar alocado para você, tá bom? Por isso que vai ter a fragmentação interna, tá? Mas isso é melhor também agora não vai ter a fragmentação externa, porque os quadros sempre têm o mesmo tamanho, entendeu? E aí você vai pegando quadros aí pela memória de forma solta, você não precisa pegar eles de forma contígua, tá? Dividida a memória lógica em blocos do mesmo tamanho, denominados páginas, tá? Então, assim, o quadro e a página é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai chamar de quadro quando é o bloco da memória física e vai chamar de página quando é o bloco da memória lógica, tá bom? É a memória que existe lá na nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Acompanhe todos os quadros livres. Na verdade, assim, eu falei, existe na nossa cabeça, assim, entre aspas, né? Porque, assim, o teu código, ele vai estar todo endereçado usando os endereços lógicos lá. O teu código não vai ter endereço físico, né? Então, sempre vai ter aquele esquema de, na hora de acessar a memória, vai ser traduzido o endereço lógico para o endereço físico, tá bom? Então, o teu programa vai trabalhar com as páginas, tá bom? Aí, quando ele for acessar o dado de fato, essa página lá, o dado que está dentro de uma determinada página, vai ser traduzido para o endereço de um bloco e vai acessar o dado que está dentro do determinado bloco da memória física. Aí o sistema vai ter que acompanhar, né, todos os quadros livres, tá? Para executar, né, ele tem que manter uma lista lá com quais são os quadros livres que tem lá, né? Para executar um programa com tamanho de n páginas, precisa encontrar n quadros livres e carregar o programa. Configure uma tabela de páginas para traduzir endereço lógico para físico. Então, essa tabela de página vai ser o dispositivo que vai fazer essa tradução, tá bom? Eu estou chamando de dispositivo assim, não é um hardware, tá? É um software, né? Assim, é um dispositivo de software, né? É a técnica, sei lá como é que é a estrutura de dados, acho que é o jeito mais correto de chamar isso. É uma estrutura de dados, tá? Essa tabela de páginas. E aí ela assim é uma tabela que você vai ter um endereço lógico, aí você vai acessar essa tabela para descobrir qual que é o endereço físico, tá? E aí aqui por último está falando da fragmentação interna que eu já tinha falado para vocês, né? Esquema de tradução de endereço. Então aí então um endereço lógico agora ele tem duas partes, tá? O P e o D. O P é o número da página e o D é o deslocamento dentro daquela página, tá bom? Aí esse número da página ele vai ser usado como índice para a tabela de página.
tá? Que aí lá na tabela de página contém o endereço de base de cada página na memória física, tá? Então é a gente chamou o que mesmo? Era bloco? Quadro, né? Ela vai ter o endereço do quadro lá, tá bom? O endereço base do quadro lá na memória física. E aí o D é o deslocamento dentro daquela página. Então ele vai ser combinado com o endereço de base para definir o endereço de físico lá de memória, tá bom? Beleza. Então aqui no desenho, ó, eu tô com esse endereço lógico aqui, ó, que tem P e D, né? Desculpa, eu só pulei aqui rapidinho, não sei, às vezes pode ser que alguém fique curioso aqui, né? Aqui ele só está dizendo o seguinte, ó, o teu endereço lógico, ele tem m bits, né? Portanto, ele tem 2 elevado a m endereços, né? São 2 elevado a m endereços diferentes que você pode usar, né? E aí, desses m bits, n são reservados para o deslocamento da página e m menos n para o número da página, tá bom? Então, o tamanho da página não pode, vai ser 2 elevado a n, né? Se você tem n bits aqui, você vai conseguir endereçar 2 elevado a n deslocamentos dentro daquela página, certo? Beleza. Então aqui eu tô com o endereço lógico. Aí, ó, o P, que é a página, você vai acessar isso aqui como se fosse um vetor, né? Você vai falar dentro da posição P da tabela. Então, eu estou indo na posição P da tabela. Aí, nessa posição P da tabela, vai tá lá o endereço físico, tá? Que corresponde a essa página P aqui, ó, tá bom? Aí, o que que eu faço, então? Basta eu substituir esse P por esse F que eu encontrei aqui, ó, tá? Que aí o endereço físico vai ser o endereço F com esse deslocamento, tá bom? Então o F é onde começa aquele quadro e o D é o deslocamento dentro daquele quadro, tá? Porque lembra que vamos supor, se o quadro tem 512 bytes, aí você quer acessar o cara que está lá na posição 300 dentro daquele quadro. Então você vai pegar o endereço do quadro e vai somar mais 300 para ele fazer o deslocamento de 300 a partir de onde começa o quadro. Beleza? Aí, ó, um exemplo aqui então de paginação. Ó. Aqui eu tenho, a minha memória lógica tem 4 páginas, tá? Essa aqui é a página 0, essa aqui é a página 1, essa aqui é a página 2 e essa aqui é a página 3, tá bom? Aí dentro de cada página tem 4 bytes, ó. Então memória de 32 bytes e a página tem 4 bytes, tá? Então, deslocamento zero dentro dessa página, qual é o dado que tem que estar lá? É o A, né? Então, ó, quando o meu programa falar, eu vou acessar a página zero com deslocamento 2, por exemplo, então o que que ele vai fazer? Ele vai lá na tabela de página, vai falar assim, quem que é a página zero aqui? A página zero é a página 5, é o quadro 5 da memória. Então vamos ver qual que é o quadro 5. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o quadro 5. Né? Aí você vai falar, o deslocamento 2 aqui, ó, vamos acessar, eu quero acessar o C, né? Então deslocamento 2. Então ele veio aqui, ó, página 0, ele traduziu para a página 5, aí vai fazer deslocamento 2, né? 0, 1, 2. Aí ele acessa o dado aqui, ó. Tá bom? Essa figura, ela não tá muito boa, assim, na verdade, porque ela dá uma noção errada de como se esse dado tivesse aqui na memória lógica, e não tá, né? Esse dado aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, ele só tá aqui na memória física, tá bom? Que esse é o dado de fato, né? Então, o que eu tenho aqui na minha memória lógica é só para você imaginar, tá? Assim, como que sabe, aí sim é uma coisa que só existe na minha imaginação, tá? Então, isso aqui como eu deveria imaginar a memória lógica, mas como que ela é de fato, né? Como que ela tá de fato. A hora, então, para eu acessar, tipo, o K aqui, ó, o que que eu teria que fazer? Eu tenho que acessar a página 3, né? Então, 0, 1, 2, desculpa, né? 0, 1, 2.
Então eu vou lá na tabela, vejo lá, página 2. Aonde que ela está na memória? Qual bloco que é da memória? É o bloco um. Ah, então vamos ver aqui, ó, 0, 1. Ah, é esse bloco aqui, ó. Né? Aí eu dentro dessa página eu quero o K, né? Então vou pegar o último, vai, o L. Então, é deslocamento 3, né? Que é 0, 1, 2, 3. Então, eu fui lá, descobri aqui que é o bloco 1 da memória, e aí eu faço o deslocamento 3 aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Aí eu acesso esse dado aqui. Deu para sacar? Então, pessoal, é isso, tá? Então, eu tenho que primeiro vir na tabela para descobrir de qual página para qual quadro que ela está associada, e aí depois eu faço o deslocamento dentro do quadro, tá bom? Agora a questão dos quadros livres, né? Então o sistema operacional tem que ter uma lista aqui dos quadros livres, ó. Então a memória estava aqui, ó, com 13, 14, 15, 18 e 20 eram os quadros livres, né? E aí o sistema tinha aqui a lista nessa ordem aqui, tá? Não necessariamente em ordem crescente aqui, estava numa ordem qualquer. Aí o novo processo, ele precisa de 4 páginas, tá? Então ele vai ter a página 0, 1, 2 e 3 dele. Aí o que, que o sistema vai fazer então? Ele vai criar essa tabela de página do processo, tá bom? Que essa tabela é criada por processo. E aí ele vai alocar os quadros para esse processo. Ó. Então ele vai pegar aqui, ó, o 14, o 13, o 18 e o 20. Ó, 14, 13, 18 e 20. Aí vai sobrar o 15 aqui, ainda vai ficar livre. Tá bom? Aí então, ó, a página 0 ficou lá no quadro 14. A página 1 ficou no quadro 13. A página 2 ficou no quadro 18 e a página 3 ficou no quadro 20. Tá bom, pessoal? Eu realmente, assim, eu acho isso bem impressionante, na verdade, porque eu, assim, sem estudar sistemas operacionais, né, jamais eu imaginaria que a memória do computador funciona desse jeito, né? Que você, né, se imagina lá, você vê a memória do computador, um programa ele está totalmente espalhado na memória, né? Então os programas eles estão totalmente espalhados na memória, né? Realmente não é algo que a gente imagine assim logo de cara, né? Eu pelo menos não imaginava isso logo de cara. Implementação da tabela de página. A tabela de página é mantida na memória principal, tá? Ela ocupa espaço na memória principal. Aí tem um registrador de base da tabela de página, tá? Que aponta para a tabela de página. Registrador de tamanho da tabela de página, que indica o tamanho da tabela de página, tá bom? Então a gente tem aquele mesmo esquema lá de registrador de base, registrador limite lá, só que para guardar a tabela, né? Porque, né, disso aí a gente não conseguiu fugir, né? Então, em vez de eu ter ou seja, né, a tabela ela vai estar associada em memória de forma contígua na memória, tá bom? Mas só a tabela. O resto do teu programa vai estar, da memória né, que o teu programa usa, vai estar espalhado aí. Nesse esquema, cada acesso de dado ou de instrução exige 2 acessos à memória. Um para a tabela de página e um para o dado ou a instrução. Tá bom? Então, em vez de eu acessar direto, eu tenho que passar pela tabela de página para depois ir lá e acessar, de fato. Né? Ou seja, você está deixando, digamos, o teu programa 2 vezes mais lento, né? Porque em termos de acesso à memória, né? Porque o tempo que o teu programa gasta não depende só do tempo de acesso à memória, depende também das operações que ele vai executar na CPU. Mas a gente sabe que o acesso à memória, memória principal, é mais lento do que as coisas que acontecem dentro da CPU, né? Então, então de fato, isso acaba gerando esse problema, né? Você vai ter 2 acessos à memória no lugar de um. Aí, para dar uma amenizada nesse problema. Ai, ai! Ai, minha gata tá aqui no meu pé. Eu pisei nela sem querer, ela me arranhou aqui. Nesse esquema, tá, eu tava falando do hardware, né? Dá uma vontade também de pôr a gata lá na cozinha de castigo, viu? Para não fazer mais isso. Mas vamos lá. Agora me deu vontade de ouvir a música do Sepultura aqui de novo.
O problema. Tá, então, desculpa, deixa eu voltar aqui. Então a gente ia falar do hardware, né? Então tem essa TLB aí, né? Que é o quê, né? O problema dos dois acessos à memória pode ser solucionado pelo uso de um cache de hardware especial para pesquisa rápida, chamado memória associativa, ou Translation and Lock-Aside Buffers, que são essas TLBs aí, né? Alguns TLBs armazenam identificadores de espaço de endereço em cada entrada de TLB. Identifica exclusivamente cada processo para fornecer proteção do espaço de endereço para esse processo. Porque assim, né? O que que acontece? A tabela de página, ela é única para cada processo, né? Cada processo tem a sua. Agora, o hardware de TLB, ele vai ser compartilhado entre os processos, tá bom? Então, aí o hardware tem que garantir que um processo não acessa o espaço de endereço de outro processo, certo? Aí como que isso vai funcionar então? Quando você quer traduzir o teu endereço lógico aqui para o endereço físico, ele vai procurar na TLB. Se o endereço já estiver lá, né, aí vai fazer para você aqui. Então, o que você queria buscar aqui na tabela era esse F aqui, né, que é o endereço físico aqui do quadro que você está procurando, certo? Então é isso que a tabela vai ter aqui, ó. Quando você passar esse P aqui para ela, ela vai te devolver esse F, tá bom? Só que ela não tem um tamanho infinito, né? Ela tem um tamanho limitado. Então ela funciona como um cache, né? Que é o cache, ele vai guardando o. Lembra sempre que cache é um conceito, tá? Então aqui basicamente é o conceito de cache, que é assim. Então, se você acessou recentemente essa informação, então provavelmente ela vai estar aqui na TLB ainda, tá bom? Aí se você já, né, já fez outros acessos e tal, aí você vai acessar, pode ser que não esteja mais, tá bom? Que ela vai guardar digamos, os dados mais frescos, tá bom? E aí então vai ser isso, você faz o acesso à TLB, se o dado que você está procurando estiver lá, aí ele faz a substituição. Se não, aí você vai ter que ir lá na tua tabela de página mesmo, né, gastar aquele acesso a mais lá à memória para descobrir quem é o F, tá bom? Beleza? E aí é claro que assim, né? Esse F vai ser guardado aqui na TLB, tá bom? Para se você, né, logo em seguida for acessar de novo, isso aqui vai estar lá na TLB. Proteção de memória. Proteção de memória implementada associando-se o bit de proteção a cada quadro. Bit de válido e inválido anexado a cada entrada na tabela de página. Válido indica que a página associada está no espaço de endereço lógico do processo e por isso é uma página válida. O inválido indica que a página não está no espaço de endereço lógico do processo, tá bom? Então por quê, né? O que que acontece? Quando você alocou aqui a tabela para o processo, você não tá, assim, o tamanho dessa tabela não é exatamente o tamanho de páginas que o teu processo está usando naquele momento, tá? Porque o teu processo depois ele pode querer mais páginas, né? Ou então ele pode liberar algumas páginas, né? Então a quantidade de páginas que o teu processo usa é algo que muda dinamicamente. Então essa tabela aqui, lembra que essa tabela está alocada de forma contígua na memória. Então eu não posso, toda vez que eu, sei lá, vou alocar uma página a mais, como que eu faço para crescer o tamanho da tabela, né? Não dá, certo? É muito complicado, né? Então, o que que acontece? A gente já aloca um tamanho razoável aqui da tabela, mesmo que o teu processo não esteja usando ela toda aqui no momento, tá bom? E aí as páginas que não estão sendo usadas, elas são marcadas aqui como inválidas, tá bom? Isso por quê, né, pessoal? Porque sempre tem o espertinho, né, o programador espertinho, ou então o programa, né? Acho que não sei se daria para fazer isso sem querer, mas de repente não sei se dá para fazer sem querer. Pode ser que dê. Mas além do sem querer, tem o espertinho, né? Que é o cara que quer ver se acessa lá uma página que está fora
uma página que não é dele, né? Daquele processo. Então, você imagina assim, né? Lá no começo, isso aqui, quando você alocou, né? Veio lá uns lixos de memória, né? Aí você fala, eu vou acessar aqui a página 6 que não é minha, né? Aí vai ter um lixo de memória que de repente aponta para um quadro que está fora do teu processo. E aí você vai lá e acessa esse quadro, né? Enfim, então, sabe, sempre tem alguém que quer testar a sua fé, né? Quer testar a fé de quem fez o sistema operacional. Então tem que ter esse bit de segurança aqui só para isso, entendeu? Para averiguar se de fato o valor que está aqui é um valor válido, né? Que é um quadro que o teu processo pode acessar. Páginas compartilhadas. Então, código compartilhado. Uma cópia de código somente de leitura é compartilhado entre processos. Por exemplo, editores de texto, compiladores, sistemas de janela. Então a gente está falando de bibliotecas, de coisas que são compartilhadas entre vários processos, tá bom? Então aí é somente leitura, o processo não vai poder alterar essas páginas, né? E aí elas são compartilhadas entre vários processos. Aí quando for essas páginas compartilhadas, elas devem aparecer no mesmo local no espaço de endereço lógico de todos os processos, tá bom? É uma restrição aí disso, tá bom? Agora o código e os dados privados, aí cada um tem a sua cópia, né? Cada processo tem a sua cópia, e aí não tem essa exigência de ter que aparecer no mesmo espaço lá, tá bom? Aí você não deve satisfação a ninguém, né? O teu processo não deve satisfação a ninguém, vamos dizer assim. Então vamos ver aqui na visão, no desenho aqui, né? Então imagina que eu tenho 3 páginas aqui que vão ser compartilhadas entre 3 processos, tá? O P1, o P2 e o P3. Então, desculpa. Começou a bater o sono aqui. Então, então essas 3 páginas aqui, ó, a página 0, 1 e 2, elas vão ter que aparecer como 0, 1 e 2 no espaço de endereço lógico, tá? De cada processo, tá bom? Por mais que você fale, mas é o endereço lógico, não é o físico. Mesmo assim, tá bom? Então, o mesmo endereço lógico vai ter que ser igual, tá bom? E aí é claro que também vai estar traduzido para o mesmo endereço físico, né? Porque, enfim, você não vai querer ter a cópia disso, várias cópias disso na memória física, né? Então, na tabela, você vai ver que ó, a páginas 0, 1 e 2, elas estão na tabela lá, tá dizendo que é o quadro 3, 4 e 6 aqui, ó. 3, 4 e 6 da memória física. Isso vai aparecer nas 3 tabelas, tá? Só que, de novo, tem que ser o mesmo espaço de endereço lógico também, tá? Ele não pode aparecer o ED1 aqui embaixo, na terceira página, mesmo que ele mapeasse corretamente para cá, tá bom? Não pode. Estrutura da tabela de página. Agora a gente vai ver aí formas, digamos, mais sofisticadas aí de fazer paginação, tá bom? E aqui a gente até vai ver um esquema que não é nem... no final, né? Na verdade. Não, aqui ainda é tudo paginação. Esses 3 esquemas aqui é tudo paginação. Paginação hierárquica. Tabelas de página. Eu vou fazer uma pausa aqui, vai? Vou fazer uma pausa. Acho que já deve ter dado aí 1 hora mais ou menos de vídeo. Então daqui a pouco eu volto.